senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é sobre Vila Real de Trás-os-Montes. Bom, e venho como solo num lugar muito emocionante. Estes rochedos enormes que vêm aqui eram um santuário romano. E ainda estão ali as caixas onde as vítimas dos sacrifícios, que eram bois, eram carneiros, talvez suínos também, porque eles falavam no suove taurílio. Suo é de suíno, ove é de ovelha, taurino é de touro. Eram 3 animais que eles sacrificavam aos deuses. Pois o sangue corria, não sei porquê, os antigos julgavam que o sangue agradava aos deuses. Nós hoje pensamos exatamente às avessas. Penso que os deuses agradecem e exigem a paz. O sangue pode agradar ao diabo. Isso ao diabo. Ora bem, isto fica em Constantino de Panoias. Panoias, hoje é aqui um lugar pequenino, isto aqui é Panoias, mas na Idade Média era um território muito grande, e aqui desde a Serra do Marão até ao Tuba, no fundo, era todo o sul deste distrito de Vila Real, mas que quando chega ali ao século XI, isto está despovoado, ou pelo menos as populações não estão agarradas e organizadas nos solos. E sabemos isso porque os reis fartaram-se de passar forais para fixar aqui a população. Há um foral até que eu acho muito curioso, não sei entendê-lo, um foral do rei Dom Afonso III, que já não é o primeiro, do ano 1272, em que deu a quem quisesse morar aqui em Constantino de Panoias, deu-lhe todas as rendas e todos os direitos da terra de Panoias, portanto, de tudo isto aqui à volta. É claro, excetuados os padroados das igrejas. Mas deu-lhe tudo isso com a condição deles pagarem ao rei em cada ano 4.000 morabitinos. Isto era em 3 prestações. A primeira prestação tinha que ser no 1º de maio, a segunda no 1º de setembro e a terceira no 1º de janeiro. Devemos dizer que isto me impressiona porque 4.000 morabitinos eram 4.000 moedas de ouro, era uma quantia enorme para lavradores que viviam pobremente. Isto aqui não eram terras ricas, terras de centeio. Como é que eles iam arranjar 4.000 morabitinos para pagar ao rei? Também o foral pouco tempo durou. Isto é de 1272, é já o fim do reinado de Afonso III, e eu nem sei se o foral foi passado pelo próprio Afonso III, tenho as minhas dúvidas, porque não há nenhum outro em que o rei exija tanto. Os forais não são para receber, os forais são para dar. Bom, depois veio Dom Dinis, e Dom Dinis então dá realmente forais à terra. Não vinha gente para aqui, não queriam vir. Porquê é que não queriam? Eu julgo que isso tem a ver com as tensões sociais do tempo. Estas terras muito ao norte eram disputadas pelos ricos homens, diziam isto é meu, eles nos textos, isto é meu, e não havia lugar para o povo. Ora bem, vem o nosso Dom Dinis e diz isto, e agora está a falar ali numa terra que hoje é a cidade de Vila Real, isto é do povo, isto é do povo. O próprio alcaide o alcaide era quem lá representava o rei, não tem o direito de intervir nas decisões que o Conselho tomar. Eu até desconfio que é nessa carta do Dom Dinis que se origina o ditado para cá do Marão, manda os cá estão. Aqui quem mandava eram os moradores. Mas o Dom Dinis proíbe os fidalgos de construírem ali casas. Tudo isto se mete nesta perspectiva que eu tenho tentado descrever de uma fortíssima tensão social nos primeiros séculos entre as classes dominantes, os descendentes dos visigodos, que dizem a terra é minha, e os vizinhos, os moradores, os descendentes dos antigos servos hispano-romanos, coitados, que fizeram as suas aldeias, os seus grêmios de vizinhos, e que dizem, mas é desta terra que a gente come. Isto cria um forte conflito de interesses que Dom Dinis resolve assim. Pois aqui
Aqui quem manda é o conselho, são os vizinhos. Os fidalgos aqui não dão ordens. E até lhes mandou fazer umas muralhas. Isso permitiu que a terra realmente se desenvolvesse rapidamente e que viesse a ser, aliás, muito tempo mais tarde, uma importante cidade. É Vila Real de Trás-os-Montes. Vamos agora até lá. Essa vila, criada pelo rei Dom Dinis e entregue ao povo, desenvolveu-se rapidamente. Durante o século XIV, ela transforma-se numa vila notável e no século XV, princípios do século XV, constrói esta igreja. Isto era a igreja do convento dos dominicanos. A autorização do rei Dom João I é de 1422, ou coisa assim, a autorizar a construção. É o mais antigo monumento da cidade de Vila Real. É Sé catedral, mas isto só desde que Vila Real é cabeça de uma diocese. Isso aconteceu em 1922. 1922, bom, nessa altura já eu era um homenzinho, já era nascido e já... Bom, aliás, aproveito este momento, estou aqui na intimidade desta igreja para fazer duas confidências. Uma é esta que eu intimamente acho-lhe graça. A idade de Portugal, contado por anos e meses, um Portugal nascido em 1140, é exatamente 10 vezes igual à minha atualidade. Portanto, Portugal só é 10 vezes mais velho do que eu, imaginem. A outra é que, a partir de hoje, estes programas, como sabem, passam na TV Internacional e são vistos por muitos portugueses que estão fora do seu país. Isso toda a gente sabe. O que acontece é que os filhos e os netos deles fizeram chegar até nós o pedido de que tivessem uma explicação numa língua que eles entendessem, porque isto só falado em português, eles não percebiam o que queria dizer. Então, a partir de hoje, os programas vão legendados em inglês. Eu digo isto com alguma amargura no coração. Então, os netos dos meus irmãos que daqui saíram quando eu era pequeno já não sabem falar português. Estou-lhes a dizer isto aqui numa igreja do século XV, restaurada pelo IPAR e restaurada segundo os critérios que agora há, que eu não entendo completamente, confesso, eu não percebo porque é que os bancos foram substituídos por estas cadeiras. Isto vê-se realmente na Flandres e na Holanda, porque as igrejas católicas foram transformadas em lugares de conferências. O banco é onde há sempre lugar para mais um. O banco não é individual. A cadeira é individualista. A cadeira usa-se realmente nas assembleias políticas. Um lugar para cada um e vai a votos. Quem tiver mais votos tem mais cadeiras. No reino de Deus não é assim. Há sempre lugar, as pessoas apertam-se, aconchegam-se e há sempre mais um lugar. Não sei que diabo de ideia foi esta do IPAR de queimar os bancos que aqui havia e fazer este cadeiral. Até porque isto hoje é uma catedral. A catedral chama-se catedral por ter cátedras. A cátedra era o banco com 4 pés. A cátedra era para os senhores cônegos. Só os senhores cônegos é que tinham cátedras e é por isso que isto era catedral. Agora, com estas cadeiras todas, isto não é uma catedral, é uma cadeiral. A cadeiral de Vila Real. Também não percebi muito bem os vitrais. Não sei, têm iniciais, têm letras, mas eu não sei. Ninguém me explicou. Eu olho para elas, não sou capaz de decifrar aquilo. A palavra de Deus é para ser entendida por toda a gente. Olha-se e sente-se. Eu costumo dizer que o Deus em que eu acredito está dentro de nós e só quem o tem dentro de si é que o pode entender.
A casa que estão agora a ver atrás de mim é o solar dos antigos condes e depois marqueses de Vila Real. Bom, é que o rei Dom João I, mais ou menos pela mesma altura em que deu a autorização para fazer a igreja que acabamos de ver, nomeou conde de Vila Real um dos seus fidalgos mais importantes, Dom Pedro de Menezes. A história de Dom Pedro de Menezes é uma história curiosa. Este Dom Pedro de Menezes, imaginem, era sobrinho da rainha Leonor Teles. O povo detestava a Leonor Teles, mas é claro, a família dela, um irmão dela, era conde de Viana no Alentejo, tomou a posição contra o Dom João I, portanto, a favor da rainha, da irmã, e o povo mataram-no ali na região de Panela. A viúva pegou nos filhos, fugiu para Castela, um dos filhos era este Dom Pedro. O menino criou-se lá, mas ele também tinha saudades da sua terra e logo que se fez homenzinho voltou a Portugal. Nessa altura, o Dom João I estava a preparar a ida a Ceuta. Era um grande exército para ir conquistar Ceuta. E esse hidalgo alista-se, com muitos homens que levou, vai a Ceuta, porta-se valentemente, e quando o Dom João I queria arranjar um capitão para Ceuta, quem é que vai ficar aqui a governar isto? Porque isso era realmente perigoso, um posto ficar ali naquele sítio. Pediu a um que disse, não, eu, sabe, já estou velho, pediu outro, eu gostava de ir, mas sabe, tenho lá o... Toda a gente se escusou. E aí o Dom Pedro Menezes, que andava com um pauzito, que chamavam Aléu, a jogar, era uma espécie de golfe primitivo, andava com o pau e disse, pois eu, com este pau, enxote os mouros todos. Esse pau é que se chamava Aléu. O rei diz, então, ficas tu aqui como capitão e donatário de Ceuta. Ele foi senhor de Ceuta, e depois ele não tinha nenhum filho legítimo, tinha um filho, mas era fora de matrimónio, de maneira que deixou Ceuta ao genro, que se chamava Noronha, e que foi o segundo capitão de Ceuta e o segundo conde de Vila Real. Depois teve outro filho chamado Pedro, também Pedro de Menezes, embora fosse Pedro de Noronha, foi o terceiro conde de Vila Real, e esse, já o rei Dom João II, o elevou a marquês. Os marqueses de Vila Real eram riquíssimos, porque obrigavam toda esta gente a pagar dinheiro para Ceuta. Chamava-se os reais de Ceuta. Todo o lavrador, eu creio que isto se entendia, todo o morador, toda a gente aqui, nesta região de Trás-os-Montes, todos tinham que entrar com 10 reais por ano para Ceuta. Isso tornava o marquês muito antipático, porque ele cobrava isso à má cara. Bom, mas lá foram estando até que chega à Restauração. Na Restauração, um dos marquês de Vila Real, que era o mais forte fidalgo do país depois do Duque de Bragança, meteu-se numa conspiração para acabar com a Restauração e voltarmos ao domínio filipino. Bom, a conspiração foi descoberta. A conspiração era esta. Num certo dia, vários conspiradores acudiam ao Palácio Real, cada um pegava fogo para o seu lado, estabelecia-se uma grande confusão e quando estivesse tudo a arder, o rei Dom João IV, tinha que fugir de lá e eles aproveitavam essa altura e mataram-no. Só que um dos conspiradores tinha uma pequena e enfim, contava-lhe tudo, contava-lhe os segredos que ia fazer. A pequena tinha também um namorado, contou ao namorado, olha que o namorado foi contar à polícia do rei, olha, foram todos presos e todos no Rossio foram degolados. É muito curioso que já agora, hoje aqui em Vila Real, uma pessoa me contou, sabe que os marqueses acabaram todos enforcados ali no Alto da Forca. Isto é perfeitamente falso, não foi nada no Alto da Forca, não foram enforcados, foram degolados no Rossio. E nessa altura acabam os marqueses de Vila Real.
essa morte realmente ignominiosa do último Marquês de Vila Real, esta região ia entrar numa penumbra, porque todas as terras, tudo quanto ele tinha, foi confiscado e passou a constituir o infantado. O infantado que se fala tanto, que era os bens de que vivia o infante herdeiro da coroa, eram a antiga fortuna dos Vila-Reais. Portanto, parecia que isto ia entrar numa penumbra. Bom, mas a história é uma roda de alcatruzes. Ao mesmo tempo, começa aqui a haver uma riqueza prodigiosa. Começa-se a exportar o vinho que se dá nestas encostas até ao Douro, começa a haver proprietários muito ricos, e um deles, um fidalgo antigo, é o Morgado de Mateus. Estou aqui na biblioteca do Solar de Mateus. O Solar de Mateus, toda a gente sabe, é um dos mais fiéricos palácios de Trás-os-Montes. Atribui-se ao Nicolau Mazzoni, e é quase certo que é o Nicolau Mazzoni. Isto é um festival de granito. Foi construído pelos Morgados de Mateus, mas queria falar em especial de um que acho que é uma grande figura da cultura portuguesa, que é o quinto Morgado de Mateus. Ele chamava-se Dom José Maria de Sousa Botelho Mourão e Vasconcelos. Começou a vida militar, era capitão de cavalaria em Chaves, quando foi escolhido para uma difícil missão diplomática na corte da Suécia. Bom, a partir daí começa a sua vida de embaixador. A situação política portuguesa era então extremamente difícil. O problema era este: Napoleão quer apoderar-se de toda a Europa. Bom, mas é claro, para isso tem um grande inimigo, é a Inglaterra. A Inglaterra também quer ser dona da Europa. E, portanto, Napoleão pretende isolar a Inglaterra, deixar a Inglaterra completamente sem aliados, especialmente sem lugares que sirvam de apoio à esquadra britânica, e, portanto, quer que Portugal esteja do lado francês, do lado do imperador Napoleão. O governo português não pode fazer essa vontade ao Napoleão, porque nós, nessa altura, vivemos a ligação com o Brasil. São os navios que vão e vêm que fazem a nossa vida. Como é que a gente vai cortar agora as relações com a Inglaterra? Bom, portanto, andamos ali a ganhar tempo, e quem é encarregado, depois da missão na Suécia, quem é encarregado de, com o Napoleão, fazer uma paz, é exatamente este quinto Morgado de Mateus. Ele está lá, enfim, tenta, mas nessa altura dá-se uma atitude que me enche de respeito. A França manda para aqui, manda para Lisboa, um embaixador que era um perfeito brutamontes, o general Lannes. Era um tipo, jogava que o país era dele, dava ordens, roubava, fazia contrabando, de uma forma perfeitamente desastrosa, faltava ao respeito às autoridades portuguesas. Era, bom, e o nosso, ele chamava-se ministro, mas era inteiramente um embaixador. Junto de Napoleão, diz ao Napoleão: olha, que aquele homem que está em Lisboa tem que ser removido, porque ele não tem condições para ser embaixador. Portanto, faz favor de o mandar embora, nós não o queremos lá. Napoleão, que nunca foi bom diplomata, disse: quem se vai embora é você. E obrigou a sair de Paris, e ele sai de Paris, é nomeado então para São Petersburgo, mas ele ficou em Berlim a trabalhar, juntar tudo quanto era relativo à história portuguesa, juntar obras-primas, até que volta a Paris depois da queda de Napoleão, em 1814, mas está ali uma carta em que ele é obrigado, por razões políticas, a sair novamente de Paris. Está ali uma carta de Talleyrand a mandá-lo sair de Paris. Depois volta e dedica os últimos anos da sua vida a fazer uma edição dos Lusíadas, que é uma coisa simplesmente preciosa. Eu tenho aqui aberta na minha frente esse livro maravilhoso, e até tenho aberto, está aqui, isto é uma edição que era dele, pessoalmente, está toda anotada por ele, com uma letra muito clara,
E aqui quando Camões dizia: esta é a ditosa pátria minha amada, à qual, se o céu me dá, que eu sem perigo torne com esta empresa já acabada, acabe-se esta luz ali comigo. Bom, o Morgado Mateus sublinhou à margem e escreveu: belo, belo, porque isto era exatamente o que nesta altura sentia o Morgado Mateus. Portugal era a ditosa pátria sua amada, mas ele tinha uma empresa a cumprir. A empresa era fazer este livro, era tornar a todo o mundo culto conhecedor desta maravilha que são os Lusíadas. Bom, e se Deus lhe permitisse que ele pudesse acabar a sua empresa e voltar à sua pátria, então acabe-se esta luz ali comigo. Queria morrer em Portugal. O livro é aqui, tudo quando se refere à edição dos Lusíadas está aqui carinhosamente guardado. Estão as gravuras que ele, porque é claro, isto é impresso em português, ele ofereceu isto ao czar da Rússia, está ali a carta do czar da Rússia a agradecer. Ele ofereceu isto ao Papa, está ali a carta do Papa a agradecer. Ele ofereceu isto ao Talleyrand, está ali a carta do Talleyrand a agradecer. Mas nenhum deles sabia português. Então ele, para os interessar pelo livro, faz uma coisa: encomenda aos mais famosos autores de gravuras do seu tempo, famosos já em todo o mundo, encomenda-lhes gravuras. Neste livro que está aqui, que eu não vou abrir porque são tesouros, estão as gravuras originais, desenhadas. Isto é dedicado ao rei, ele enviou isto ao rei de Portugal. Estão as gravuras dos autores, estão as provas e estão depois as gravuras definitivas. Porque é claro, as pessoas podiam não perceber as estrofes dos Lusíadas, mas toda a gente admirava um desenho do Fragonard, por exemplo. São, aliás, desenhos lindíssimos. Todos estes desenhos hoje são clássicos. Quem quer que pegue em coisas ligadas a Camões já viu estes desenhos em qualquer parte. A edição realmente tem um êxito enorme. Ele só gastou praticamente a sua fortuna a fazer este livro. Pois bem, só quis fazer 210 exemplares, que era para apresentar a 210 reis, príncipes, grandes academias científicas, grandes universidades, para que em toda a parte houvesse um exemplar prestigioso com o nome de Camões. Hoje é uma raridade. Disseram-me aqui que o último exemplar desta edição, que se vendeu num leilão há poucos anos, e foi para o Brasil, custou já mais de 2.000 contos. Eu acho que um homem que dedica a sua vida inteira, ele não pôde voltar a Portugal, morreu por lá, fazer constar o seu país através das estrofes do seu maior poeta, é um homem que tem direito a homenagens que em Portugal lhe não têm sido prestadas. Bem, a última homenagem que podemos prestar é visitar esta casa, que é uma obra-prima, é um tesouro, é uma série de coisas maravilhosas e que está ligada ao nome dos Morgados de Mateus. Os Morgados de Mateus receberam em 1823 do rei D. João VI o título de Condes de Vila Real. É, portanto, uma segunda família de Condes de Vila Real. Essa família continua, o atual proprietário do Solar de Mateus ainda é Conde de Vila Real e está a prestar ao país o serviço de ter ali um museu magnífico e um museu aberto a toda a gente. É um dos museus mais notáveis que existe no norte de Portugal. Falando do século XVIII, é claro, o século XIX é aqui para Vila Real um século dramático, é o século, a primeira metade da grandeza dos palácios, da riqueza do vinho que se exporta para toda a parte. Depois, no fim do século, aparece a filoxera
e o mildium que matam as vinhas, é o século das ruínas, dos mortórios, das misérias. E há uma figura aqui que representa bem esse século de contradições e tragédia, que é o Camilo Castelo Branco, que passou aqui perto. Ele viveu aqui em Vila Real, foi aqui funcionário, foi aqui que levou uma sova muito grande que o Correio Silva mandou dar. Não queria deixar de fazer uma referência à figura que estão a ver aqui ao fundo, que é uma estátua de bronze, que representa um oficial de marinha, que está ali à frente a dirigir o seu navio. É o comandante Carvalho Araújo. Este é um dos verdadeiros heróis portugueses. Este homem, em 1918, na Primeira Guerra Mundial, foi encarregado de guardar, de escoltar um paquete que ia para os Açores carregado de gente. Bom, o paquete encontra um submarino alemão, submarino com poderosa artilharia, para afundar o paquete. E o comandante Carvalho Araújo pega no seu velho navio, que era um calhambeque, que não prestava para nada, e interpõe-se entre o submarino e o paquete e começa a dar tiros ao submarino. Bom, o submarino teve que fazer manobras, apontar os canhões, afundar o calhambeque do Carvalho Araújo, matá-lo. Ele foi para o fundo do mar do seu navio, mas tudo isto demorou tempo e deu tempo a que o paquete, pondo o motor à máxima velocidade, conseguisse sumir-se do horizonte e chegou até ao seu porto nos Açores. Salvou-se assim a vida de muitas centenas de pessoas. Isto sim, isto é realmente ser herói. É isso que esta estátua recorda. Bem, eu vim aqui a Vila Real e afinal só falei no passado. No passado, estão aqui a ouvir-me falar várias pessoas a pensar e o que é que ele entenderá do futuro. Olhem, meus amigos, o futuro é assim uma espécie, é como se a gente agora estivesse numa grande estrada e à nossa frente há uma bifurcação. Há dois caminhos. Um vai para aquém, outro vai para além. E tem dois letreiros. Aquele diz trabalho, aquele diz reforma. Está nas nossas mãos escolher. Se quisermos continuar a trabalhar, continuaremos a ser realmente um grande país como até hoje sempre fomos. Se preferirmos, enfim, a mansidão, o silêncio, a reforma, seremos um país de reformados, seremos um país além do limite de idade. Eu já lhes disse que a nossa idade já é bonita. Eu tenho 1/10 da idade de Portugal.